Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou agora, hein? Sábado, dia 8 de março, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, hein? E só para recapitular, o Primavera já estava classificado, o Capivariano já estava classificado, o Ituano já estava classificado e o 15 Piracicaba já estava classificado. Esses quatro já entraram na rodada classificados. E os quatro últimos que ficaram com a vaga foram São José, que venceu o Oeste em São José dos Campos, com um jogador a menos ali no sufoco, 1-0, se classificou e eliminou o Oeste. O Oeste estava no G8 e terminou na 10ª colocação, caiu, não vai jogar a próxima fase. Ferroviária, mesma coisa. A Ferroviária jogou com o Grêmio Prudente, ganhou por 3-1, se classificou e eliminou o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente veio o tempo todo quase ali dentro do G8, deu umas vaciladas em casa e tal, perdeu para a Ferroviária, Ferroviária classificou, Grêmio Prudente ficou na 9ª colocação, caiu da fase decisiva. Santo André, gente, lembra o Santo André? Santo André chegou até a ficar ali próximo da zona do rebaixamento, seguraram o Klein e tal. Santo André de virada, olha que coisa. O Linense vencia o Santo André por 1-0. O Linense tinha vencido o jogo que tinha menos quarta-feira com o Votuporanguense por 2-1. Estava vencendo o Santo André e o Linense estava classificando. O Santo André no segundo tempo meteu 3-1 e acabou ficando com a vaga. Olha que coisa, o Santo André ficou 8º colocado, se classificou. E o Taubaté já estava numa situação mais tranquila, né? Dependia do empate, até com derrota se classificava. Foi em Piracicaba e deu uma atropelada no 15 e meteu 3-1 com categoria. Se classificou em 4º e está classificado tranquilamente. O 15 perdeu, aliás, o quinto jogo sem vencer, hein? E está classificado. Então veja o seguinte, os confrontos da próxima fase. Primavera, primeiro colocado com 30 pontos, enfrenta o Santo André, o 8º com 21. Lembre que no regulamento atual, os 4 primeiros colocados podem escolher se querem jogar a primeira fora ou a primeira dentro de casa. Eles têm esse direito. Pelo que eu apurei, os confrontos não são tão distantes assim. A tendência é que Primavera, Capivariano, Ituano e Taubaté, os 4 primeiros, joguem a primeira fora de casa. Eles vão oficializar isso na segunda-feira, na sede da federação, vai sair a tabela, as datas, né, os horários dos jogos. Quero crer que a federação não vai fazer quarta-feira para dar uma pausa para todo mundo descansar, deve ser no próximo final de semana, nos 2 próximos finais de semana, ou de repente no próximo final de semana, depois na quarta-feira, enfim. Segunda-feira a federação vai oficializar. Primavera primeiro, Capivariano segundo, Ituano terceiro, Taubaté quarto, tem condições de escolherem. Eles podem escolher, vou jogar a primeira fora, a primeira dentro. A tendência, pelo que eu fiquei sabendo, os 4 joguem a primeira fora. Pois bem, Primavera o primeiro com 30 pontos, enfrenta o Santo André. Na teoria, primeiro em Santo André, segundo em Indaiatuba. Capivariano segundo com 25 pontos, contra o 15 Piracicaba, ó, pertinho ali, 30, 40 quilômetros, Capivari de Piracicaba. Um duelo local ali, hein? Primeiro jogo provavelmente deve ser em Piracicaba, segundo jogo em Capivari. Tranquilo, certo? Ituano e Ferroviária. Olha que 2 timaços, cara. Ituano vai jogar a Série C. A Ferroviária vai jogar a Série B do Brasileiro. Mas primeiro jogo em Araraquara, segundo jogo em Itu. E olha que coisa, o clássico do Vale do Paraíba. Taubaté e São José. Tendência que primeiro jogo em São José, segundo em Taubaté. 2 jogaços, hein? Os 4 classificados. Grêmio Prudente, por 1 pontinho, ficou fora. É o 9º. Oeste, por 1 pontinho e por 1 gol, ficou fora. O Juventus, gente, empatou 0-0 com o líder Primavera. Se ele vencesse, se ele fizesse um golzinho, ele classificava. Mas meu amigo Sérgio Soares e meu amigo Sérgio Guedes, os dois, o Sérgio Guedes, do presidente do Grêmio Prudente, o Sérgio Soares do Juventus, caíram fora. Linense trocou de treinador, venceu na quarta, só dependia dele, estava classificando e vencendo, tomou a virada, ficou fora também. Votuporanguense, quando perdeu na quarta-feira do Linense fora de casa de virada, já não tinha mais chance. E olha na zona do rebaixamento, o São Bento escapou.
escapou, meteu 3-0 no Rio Claro e rebaixou o Rio Claro. Só que a Portuguesa Santista em Santos ficou no empate 0-0, 13 pontos Portuguesa Santista, 13 pontos São Bento. São Bento meteu 3-0. Só que o São Bento tem 3 vitórias, a Portuguesa Santista está 2, a Portuguesa Santista caiu com o Rio Claro. Olha que coisa, gente. E na briga pela artilharia, o Neto Berola marcou um dos gols do Ituano, foi a 7. O Vinícius Popó do Capivariano tem 7, não marcou, mas se classificou, continua na briga. E o Henry do Oeste com 7 caiu, tá fora da briga, mas tem 7 gols por enquanto. 6 gols o Anderson Magrão do Juventus, que não marcou e tá eliminado. 6 gols o Quirino da Ferroviária, que marcou e tá na briga. 6 gols o Edson Carius do Linense, que tá eliminado. E 5 gols o Thiago Rubim, que não marcou na rodada, mas está classificado com São José. Essa é a briga pela artilharia. Vou falar tudo isso para vocês. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua observação, faça a sua ponderação, a sua análise da rodada, se você foi no jogo, acompanhou o jogo. E principalmente, passe sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, certo? Hoje eu vim fazer essa última rodada especial com a camisa da Portuguesa e do Denner. Essa é especial, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Assinada pelo Denner, foi um gol no começo da década de 90, no Canindé contra a Inter de Limeira. O Denner tá aqui de branquinho, tá vendo? Sai driblando. Não, desculpa, ele é o de amarelo. Ele assinou em amarelo, aqui dourado, na verdade. Ele vem, dribla o primeiro, tá aqui, dribla o segundo, tá aqui, dribla o terceiro, tá aqui, dribla o goleiro e toca, faz um golaço. Essa é comemorativa, essa eu comprei logo depois, muito bonita, com toda a jogada, com a assinatura do falecido Denner, que Deus o tenha em um bom lugar aqui, ó. E essa com o Denner aqui, com a Portuguesa. Essa é especial para a última rodada especial da Série A2. E eu fiz uma homenagem bem legal da Lusa, porque essa é de colecionador, essa é muito bonita. Essa eu guardo com muito orgulho. Pois bem, vamos falar então dos 8 primeiros colocados, começando com o líder Primavera, que estava defendendo a liderança. Ele não poderia perder o jogo, né? Estava ali brigando com o Capivariani, tudo direitinho, mas estava numa situação tranquila para a liderança. O detalhe é o seguinte, o Juventus precisava desesperadamente da vitória. Acompanhei o jogo todinho pela TV Cultura, acompanhei pela TV Cultura aqui, acompanhei o jogo do Taubaté pela TV Ulisses, estava acompanhando o São José também, no laptop. Enfim, eu acompanhei toda a rodada com muito entusiasmo e posso falar que o Juventus decepcionou na última rodada. Falta poder de fogo, né? Faltou jogadores melhores para finalizar e tal. O Primavera, competente, primeiro colocado ali, sossegado, já estava até meio garantido, né? E de qualquer maneira, estava meio garantido, estava garantido como primeiro, né? Teve algumas boas oportunidades, o Juventus também, mas foi jogo chato, para 0-0 mesmo. E olha que o torcedor foi lá, viu? Eu até não peguei muito as rendas e tal, fui anotando os negócios para poder vir rapidinho colocar para vocês os próximos confrontos, mas a Javari estava lotadinha, empurraram o Juventus, mas o Juventus com o 0-0 foi eliminado, e o Primavera, que teve o Renato Viche, o seu zagueiro, expulso aos 13 minutos do segundo tempo. Ele impediu um contra-ataque ali, ele foi expulso. Mas, mesmo com 1 a menos, 0-0, o Juventus foi eliminado e o Primavera garantiu a primeira colocação. Uma pena pelo moleque travesso, pelo que ele tinha feito na competição. Mas nas últimas rodadas veio caindo, e o time não era muito forte, verdade seja dita. Se tivesse classificado, as poucas chances de subir, penso eu, tá? Mas Primavera, primeiro, 30 pontos. O Juventus acabou na 11ª colocação, ele já estava em 11º com 19. Você vê, se ele tivesse vencido, ele ficava com a vaga do Santo André. É aquela coisa. Bom, o segundo colocado foi o Capivariano. O Capivariano foi jogar na cidade de Itu e tomou um passeio do Itu, ele estava classificado. Era duelo de classificados. Os times preservando alguns jogadores e tal. O certo é que, no primeiro tempo, o Ituano, em casa, abriu 2-0, Ian Lucas aos 38. E o Quirino... desculpa, gente, estou fazendo confusão, estou fazendo Ferroviária, Ian Lucas. O que é isso? Tá louco, Ademar?
o Ituano 3-0 Capivariano, o Neto Berola faz 1-0 cobrando o pênalti aos 39 do primeiro tempo. Foi 3-0. Capivariano quase não se encontrou e ganhou com propriedade, com tranquilidade, embora os dois times classificados, né? Mas, bom, o Neto Berola chegou a seu 7º gol, ele é cobrador de pênalti do time, é um dos artilheiros da competição. Vinícius Popó, que é o outro também do Capivariano, não marcou na rodada, e o Neto Berola faz em cima do Vinícius Popó, o Ituano faz em cima do Capivariano, 1-0 no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, e aí o Gabriel Rezeira, eu falei 3-0, né? Foi 2-0, 3-1 foi da Ferroviária, 2-0. Primeiro tempo, Neto Berola 1-0 aos 39, e depois o centroavante, o Gabriel Rezeira, logo no comecinho do segundo tempo, entre o final do primeiro tempo e o começo do segundo, o Ituano fez 2-0 no Capivariano, Capivariano tranquilo, classificado, com a segunda colocação garantida, chegou aos 25 pontos. Por quê? Porque o Ituano estava vencendo, chegando aos 25 também. Só que o Capivariano tem 7 vitórias e o Ituano com essa vitória foi a 6. Então o Capivariano não perderia de qualquer maneira, porque ele já tinha 2 vitórias a mais na rodada. Se perdesse, ficaria com o mesmo número de pontos e 1 vitória a mais, foi o que aconteceu. Então o Capivariano terminou na segunda colocação e o Ituano em terceiro, mas os dois já estavam classificados, preservaram alguns jogadores, aquelas coisas todas. Primavera 30, Capivariano 25, Ituano 25. O Ituano, que caiu o ano passado, pode ser que suba esse ano. Pode conseguir aí de um ano para o outro. O azar e a má fase do rebaixamento do ano passado, de repente, compensando com o acesso nesse ano. Tá na briga, né? Capivariano 25 segundo, Ituano 25 terceiro. O Taubaté, que precisava de um empate para depender só dele, se classificar, de repente até perdendo poderia se classificar pela rodada, foi jogar em Piracicaba, gente, com o 15, que também estava classificado, né? O Taubaté não estava classificado, precisava de um ponto pelo menos para não depender de ninguém. O 15, até estão falando que tem salário atrasado e tal, está desmentido pela diretoria, não tem nada atrasado lá. Na verdade, o time do Moisés Egert veio numa nhaca e que ele precisa recuperar. O que está acontecendo? Tem que mexer no time, mudar o time. Está chegando desacreditado para a próxima fase, porque 5 jogos que tá time que vinha liderando, chegou a liderar, hein, a competição, foi caindo. Mas por fim, tanto que se classificou na 7ª colocação. Foi líder um tempão, vice-líder, líder, se classificou em 7º. Por quê? O Taubaté meteu 3-1, assisti esse jogo na TV Ulisses, com muita categoria. O Gutierrez jogou uma barbaridade, fez um belo gol aos 20 do primeiro tempo e deixou o 15 intranquilo. Deixou o 15 intranquilo e tal, aquela coisa toda. Veio o segundo tempo, o jogo começou a ficar igual, 1.772, torcedor lá do 15 e o torcedor do Taubaté também foi para Piracicaba. E quando o jogo estava equilibrado, o 15 chegou. O Lucas Venutos, uma jogada individual pelo lado esquerdo, faz para dribla, tal, entra na área, faz 2-0. Aí acabou de vez a tranquilidade do 15 e o Gutierrez, rapaz, ele ajeita com o pé direito de fora da área e bate com o pé esquerdo, faz um golaço aos 20, mata o jogo, 3-0, 20 minutos, torcedor vaiou, aquela coisa toda. Depois ainda, o Ailton Santos, lateral esquerdo do Taubaté, e o Salatiel, centroavante do 15, se estranharem e forem expulsos, estão fora do jogo de ida das quartas de final. Burrice, né? O 15 já classificado, 3-0, já classificado, os dois estão fora do primeiro jogo. Burrice. Aí ainda no finalzinho, o Alisson acabou sofrendo o pênalti aos 41, o Matheus Carvalho cobrou com categoria aos 42 minutos do segundo tempo e descontou 15 Piracicaba 1, Taubaté 3. O 15 já estava classificado, mas desabou. Foi para a 7ª colocação e agora vai fazer o primeiro jogo provavelmente em casa e o segundo fora. Vai decidir fora com o Ituano. Não é fácil, hein? Não é fácil. Bom, pois bem, e o Taubaté se classificou na 4ª colocação, ficou entre os 4 primeiros com 23 pontos. Se classificou e com estilo, 4ª colocação. Certo? Primeiro Primavera, 30 pontos. Segundo Capivariano, 25. Terceiro Ituano, 25. Quarto Taubaté, 23. Podem escolher se vão fazer o primeiro jogo dentro ou fora. A tendência é que façam fora e vão jogar segundo dentro. Bom,
Aí nós vamos para o oitavo, porque é o adversário do líder Primavera, o Santo André. O Santo André dependia de uma combinação de resultados, mas tinha que vencer. A combinação de resultados aconteceu. O Grêmio Prudente perdeu, o Oeste perdeu. Maravilha? Dependia só dele. O Linense abre o placar com o Edson Cariús logo aos 10 minutos do primeiro tempo e estava se classificando, cara. Estava chegando em oitavo lugar, né? Mas aí o Luiz Eduardo, cobrando falta, empatou, né? O Santo André fez 2-1. O Santo André, na categoria, na raça, time do Klein ali com a torcida empurrando, venceu com propriedade ainda por 3-1. E com 3-1, derrota do Oeste, derrota do Grêmio Prudente, ele se classificou. Porque na rodada passada, ele estava na 10ª colocação. A 9ª, Ferroviária, venceu e se classificou, porque o Oeste saiu. E ele também, o Grêmio Prudente, perdeu, ele era o 10º. Ferroviária, que na rodada passada era a 9ª, e o Santo André, que era o 10º, os dois entraram, e os dois que estavam dentro, Grêmio Prudente e Oeste, saíram. E com essa classificação foi a 21 pontos, subiu, né, se classificou em oitavo, subiu 2 posições de 10º para oitavo. Com 21 pontos, o Santo André pega o Primavera. Primeiro jogo em Santo André, segundo em Indaiatuba, 2 jogões. O 15, que eu falei para vocês que perdeu para o Taubaté, ficou na 7ª colocação e vai pegar o Capivariano. Primeiro jogo no Barão da Serra Negra e o segundo jogo em Capivari. Normal, certo? A Ferroviária, que eu falei assim como o Santo André, ela era a 9ª, o Santo André era 10º. Eles teriam que vencer os seus jogos, mas a Ferroviária tinha uma situação confortável, né? A Ferroviária, ela estava enfrentando o Grêmio Prudente. Ela tinha 19 e o Grêmio Prudente 20. Então ela dependia só de uma vitória dela. Porque com a vitória dela, ela passava o Grêmio Prudente que estava lá. Então, ao contrário do Santo André, que tem que perder, né? Dois times do G8 tinham que perder, ela só vencesse. Só venceria e classificaria. E aconteceu, né? 3-1. E olha, o Ian Lucas fez 1-0 aos 38 do primeiro tempo e o Quirino fez 2-0 aos 46. Matou ali 2-0. Veio o desespero do Grêmio Prudente, se lançou, fez um golaço com o Vitor Braga olímpico aos 28, mas não deu nem tempo de reação. 28 faz olímpico, 2-1. O empate classifica. Logo em seguida, pênalti para Ferroviário, o Ronaldo cobrou, meteu 3-1 e matou o Grêmio Prudente. Que desastre, hein? Meu amigo Sérgio Guedes, que desastre nas últimas rodadas também. Assim como o Oeste, o Grêmio Prudente veio patinando. Pois bem, chegou um momento que estava empatando, quando o Linense estava fazendo 1-0, o Santo André empatou 1-1, mesmo perdendo, o Grêmio Prudente estava classificando. Mas, claro, com a vitória tranquila do Santo André, ele caiu, o Santo André entrou. Então a Ferroviária acabou vencendo e foi a 6ª colocação com 22 pontos e passa a ser o adversário do Ituano, né? Você tem o 8º, o Santo André, pegando o Primavera. O 7º, 15, Piracicaba, pegando o Capivariano. E aí a Ferroviária, 2 clubes tradicionais, 2 clubes de Paulistão, né? 2 clubes sensacionais, um vai ficar fora. Se enfrentam muito provavelmente a primeira em Araraquara, a segunda em Itu, 2 jogões. E aí o adversário do Taubaté, que é o 4º, vai ser seu rival, São José. Nesse turno, eu trabalhei nesse jogo, foi 3-0 para o São José, lá em São José dos Campos. Claro, era outro campeonato, São José não estava no G8, caiu. O Alberto Félix depois colocou o time no lugar, se classificou até na frente do São José, que meteu 3-0 na primeira fase. Mas o São José foi no sufoco. O São José era o 8º colocado, só dependia dele, mas estava enfrentando o Oeste, que também só dependia dele. E o Oeste estava na frente do São José, se ele empatasse, ele classificava. Aí problema do São José. E o jogo foi difícil. Primeiro tempo truncado. 5.045, torcedor do São José é espetacular. 5.045 ali. Pô, comecinho do jogo, expulsão do Pablo aos 4 minutos e o Bruno Menezes faz 1-0 aos 5. Com 1 a menos faz 1-0. Segurou nos contra-ataques, o Oeste tentou se lançar, faltou qualidade nas finalizações, na criatividade, e no finalzinho do jogo o Oeste começou a chutar de fora da área, desesperou, o São José, com o apoio da torcida, classificou e foi sensacional. 1-0 para o São José, o Oeste cai fora, ajuda Santo André e
o Grêmio Prudente, que perdeu para a Ferroviária, caiu também. Então nós terminamos Primavera 30, Capivariano 25, Ituano 25, Taubaté 23, São José 22, Ferroviária 22, 15 Piracicaba 22, Santo André 21. Fora, Grêmio Prudente 20, Oeste 20, Juventus 19, Linense 17, Votuporanguense 17, São Bento, hein? Pegou o Rio Claro, meteu 3-0, pegou o Rio Claro, meteu 3-0, tudo no segundo tempo, 2 do Marcos Nunes e 1 do Madison. Com o resultado, o Rio Claro caiu, porque quem vencesse teria um pouquinho de chance, dependendo de outro resultado. O São Bento venceu e a Portuguesa Santista, que precisava só vencer o já eliminado Votuporanguense, ficou no 0-0. Ou seja, Portuguesa Santista não venceu, caiu junto com o Rio Claro e o São Bento, na última rodada, se classificou. Sensacional essa última rodada, os confrontos estão aí, Primavera contra Santo André, Capivariano contra 15 Piracicaba, Ituano contra Ferroviária e o clássico do Vale do Paraíba, Taubaté e São José. Eu vou acompanhar tudo na segunda-feira, a reunião da Série A2, e eu trago para vocês do blog do Futebol Caipira, o blog do Ademar, todos os detalhes de data e horário que eu vou acompanhar com ficha técnica até esses 4 jogos de ida e de volta, com todos os detalhes da partida, desde ficha técnica, gols, expulsão, se tiver amarelo, tudo para você. Perfeito? É isso aí. Forte abraço a todos. Viva a Série A2. Uma competição espetacular. Me despeço com essa camisa comemorativa do Denner, com o golaço dele aqui, e a assinatura cheia de estilo numa Série A2 cheia de estilo. Um abraço, fiquem com Deus e até os jogos de ida das quartas de final. Fui!